eles sejam próximos, ela é minha irmã. Ela disse, a amante dele sou eu. Meu Deus, ela contou que era Ela ela. contou que essa não foi a única traição, teve várias. Era um relacionamento extremamente doentio. Obviamente, eu não tinha essa noção naquela época, e ninguém em volta também tinha, ou se tinha, não falava. Mas eu acho que não tinha, porque hoje é muito falado. Relacionamento abusivo, violência psicológica, a física, infelizmente, ela é mais fácil de, de ver. Porque você toma Fica marcas, você né? toma um tapa, você sabe que você tomou um tapa, né? Aquela manipulação mental, você não percebe, você demora a perceber. Quando percebe, né? Então, era um relacionamento em que eu tentei terminar várias vezes, né? Principalmente porque essa não foi a única traição, teve várias. Teve, assim, traições vexatórias, vergonhosas, onde os nossos amigos, onde as pessoas sabiam, só eu não sabia. Então, assim, eu fui humilhada já no namoro, mas eu não conseguia terminar. Todas as vezes que eu tentava terminar, ele me cercava de uma forma que passava para mim uma mensagem de que, assim, olha, não adianta, você não vai conseguir se livrar de mim, você não vai conseguir, a gente vai sempre estar junto. Primeiro que ele já falava, quando a gente terminava, assim, ele já falava para as pessoas, não, isso não é término, isso é Um um tempo. tempo. A Dando gente um está dando um tempo. É. tempo, e era uma coisa assim muito. Eu ia trabalhar, ele estava com o carro parado na minha porta. Eu voltava do trabalho, isso eu já tinha 18, 19 anos. Eu voltava do trabalho, ele estava com o carro parado na minha porta. E ele tinha trabalhado o dia todo, mas para mim ficava parecendo o quê? Olha, tá vendo? Você não consegue se livrar de mim. Às vezes eu chegava, ele estava dentro da minha casa, conversando com a minha mãe. Ela deixava ele entrar, ele pedia para entrar, porque esse perfil de pessoa é um perfil muito sedutor. Ele vai Sim. convencendo as pessoas, ele vai manipulando. Ele era uma pessoa extremamente querida, simpática, agradável. Todo mundo gostava dele. Então, ele era uma pessoa assim, acima de qualquer suspeita. E mesmo quando as pessoas sabiam do que ele fazia, ele era culpa sempre do outro, da situação, e ele estava muito arrependido. O discurso era sempre o Ele mesmo. conseguia Ele manipular. conseguia manipular minha família, os nossos amigos, entendeu? Era assim, para não dizer que ele manipulava 100% das pessoas, tinha 2 amigas, 3 amigas ali minha, que já chegou um determinado momento que elas estavam com raiva de mim por voltar sempre com ele. Ela desconfiava já do Porque caráter dele. elas já falavam, gente, não tá legal, você tá sofrendo, você não quer. E em um desses términos, a gente acabou. Ele acabou me pedindo em noivado, na volta, uma emboscada. Eu digo que foi uma emboscada, assim, porque era o meu aniversário, eu tinha decidido ali comprar um bolinho, comemorar com poucos amigos, assim, na minha casa. E aí ele roubou a cena, porque eles também fazem isso, né? Sem me falar nada, ele comprou uma aliança e lá na hora do parabéns me pediu em casamento. Forçou a E barra. forçou a barra, aquela É, não situação, minha foi. família, meus amigos, aquele, né? Sei lá, umas 15 pessoas, eu aceitei. Mas assim, dentro de mim, eu já não queria, eu já não estava sentindo que eu estava feliz. Mas eu não conseguia. A sensação que eu tinha é que eu não conseguia me livrar dele. Aí, às vezes, eu falava, ai, quer saber também? É melhor, eu fico, tá tudo certo, eu gosto dele. Sabe assim? E mesmo assim, ainda a gente terminou depois desse noivado, mais uma vez, e eu acho que foi um dos términos mais longo que a gente teve. Acho que uns 6 meses, 7 meses, por aí, não me lembro bem, mas foi um tempo, foi o maior tempo. E aí eu tava decidida a não voltar. Eu até tentei me relacionar com uma outra pessoa, mas o cerco que ele fazia, ele fechava o cerco de uma forma assim tão grande que eu comecei a ficar preocupada, com medo dele, assim, e temendo também por essa outra pessoa.
A gente acabou não dando certo, não foi pra frente e terminamos. Foi assim também, não foi nada muito. Só tô querendo dizer que eu tentei sair, sabe? Sim, sim. E quando a gente. Aí a gente acabou voltando, ele fazendo esse cerco. Mas assim, era muito mesmo, sabe? Era coisa de. Olha, ele me ligava e eu atendia. Aí ele falava assim: olha, eu hackeei o seu e-mail, eu tô lendo as suas conversas. Eu sei tudo que Meu você tá Deus. fazendo. E eu compartilhava com as minhas amigas, elas falavam assim: mas você tá fazendo alguma coisa de errada? Primeiro que você não tá namorando com ele, então você pode fazer o que você quiser. E eu falava: não, eu não tô fazendo nada de errado. Elas falavam: então, por que você tá com medo? Aí eu falava: por que eu tô com medo? Era uma coisa assim tão forte que mesmo sem eu ter motivos, eu ficava apreensiva, aflita. Então, era esse o tom do nosso relacionamento. Era muito complicado. Era tóxico, Era né? tóxico. Ele Em todos conseguia. os níveis, em todos os níveis, assim. Sim, sim. E aí a gente acabou voltando. E aí ele falou: mas agora a gente vai casar, a gente vai zerar. Ele falava assim: a gente vai zerar, nós vamos zerar tudo que ficou para trás. Porque sempre eu jogava na cara as traições, a falta de respeito. E ele falava que não, que agora ia zerar, que a gente ia casar. E eu me lembro que esses preparativos do casamento, eu não sei se você já teve essa sensação, ou se alguém já compartilhou, você atende muitas pessoas, se alguém já compartilhou com você. Sabe quando você parece que tá de fora? Eu olhava os preparativos, as coisas acontecendo, as minhas amigas empolgadas, querendo, e eu não sentia aquela empolgação. O não pertencimento, aquilo. Eu não pertencia àquela Isso, realidade, eu não queria estar ali, eu não queria. Aí as pessoas às vezes falam assim, mas por quê? Ele não te forçou. Aí eu digo, ele não me forçou verbalmente, Mas sabe? Mas psicologicamente ele já psicologicamente eu estava não dominando. via saída. Não via saída. Até porque eu tive uma criação muito protegida. Os meus pais achavam que eu era frágil e me criou para frágil, sem boca para nada, sabe? Óbvio, eles achavam que estavam fazendo o melhor por mim, claro, mas era tudo assim: ai, não, deixa, vamos fazer aqui por ela porque ela não consegue. Vamos. Eu falava: ai, tal coisa. Aí a minha irmã falava: ah, não, eu prefiro isso. Eu falava: ah, então tá bom, faz o que ela quer. Sabe aquela coisa assim, bem sonsa? Não tinha Não decisões tinha próprias. decisão própria, eu não tinha boca para nada. A sensação que eu tinha era E essa. lá no fundo já estava existindo uma informação que esse relacionamento não ia dar certo. Você sentia, mas Sentia. não sabia, não conseguia Não conseguia. E sair. todas as vezes que eu tentava, Não dava certo. não dava certo. Ele me manipulava dentro da minha própria casa. Minha mãe falando: ai, mas ele é uma pessoa boa, volta, ele tá arrependido. Era sempre esse discurso. Então eu sentia que eu não era ouvida. Que a minha opinião, que a minha vontade não era levada em conta. Então eu não via saída. A verdade era essa. Eu preciso casar, é isso, acabou. Eu lembro que a minha primeira prova de vestido de noiva, que minha amiga foi comigo, eu chorava. E ela estava assim, ela achava que eu estava emocionada, mas eu não estava. Eu olhava no espelho e eu falava: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não estou feliz. E só que ela não sabia, ninguém sabia, porque aí eu cheguei à conclusão que não ia adiantar falar. Então era melhor eu ficar quieta, aceitar, escolher, porque a gente sempre também, né? Ah, o amor é uma escolha, é uma decisão. Deus vai abençoar o nascimento da família, né? A gente cresce, eu cresci na igreja, eu cresci com essa coisa do valor do casamento, da importância do casamento, do nascimento de uma família. Então eu acreditava nisso também. Então eu falava: não, vai dar certo, vai dar certo. Então, mesmo com o sentimento de não querer tanto, eu falava: não, vai dar certo, vai dar certo. E fui. Até depois, né, quando as coisas aconteceram e eu tava nesse processo de divórcio, essa minha amiga falou: mas por que você não me falou aquele dia, né? Eu tinha tentado te ajudar de alguma forma. E eu falei: ah, eu achei que não ia adiantar eu compartilhar. E aí a gente se casou
E já, assim, voltando da lua de mel, eu liguei chorando para essa amiga e disse o que eu fiz. Assim, eu já tinha a consciência de que eu não tinha tomado a melhor decisão. E aí ela falou, agora é isso. Chora. Não tem jeito mais. Isso. Chora o que você tem que chorar. Desliga o telefone e vai fazer isso dar certo. Meu Deus. E eu falei, é isso, vai dar certo. E aí eu peguei todas as forças que eu tinha para fazer aquele casamento dar certo. Eu tinha 21 anos. Eu era muito novinha. Muito novinha. Experiência zero. Porque a única pessoa que eu de fato tinha me relacionado era ele. E conforme eu disse, era esse relacionamento extremamente abusivo. Então, assim, eu não tinha decisão para nada, eu não tinha força para nada. Ele tinha uma profissão que ele ficava muito fora de casa. Ele não tinha horário, assim, um horário comercial, que a gente diz. Era um horário flexível. Ele ficava muitas noites fora de casa, trabalhando. Então, eu ficava muito sozinha. Só que, no fundo, eu nem achava ruim. Tá bom também, sabe aquela coisa assim? Mas não era um relacionamento marcado por brigas. Não era. Ele nunca foi violento comigo fisicamente. Nunca foi, não posso dizer isso. Para não dizer que nunca, uma vez ele deu um murro numa discussão, ele deu um murro numa janela e quebrou, inclusive ele se cortou. Porque isso você sabe, é um comportamento, é um recado que eles dão ali pra gente, né? Naquele momento, mas foi a única violência, assim, mais física, né? Que teve. Contra mim, nunca. Mas a violência psicológica era forte. Gritante. Era gritante. Era muito pesada. E, assim, ao ponto de, às vezes, ele chegar do nada do trabalho e falar assim, a gente vai conversar. Ele não tinha horário no trabalho, mas eu tinha. Eu entrava às 7h25 no trabalho, muito cedo. E eu morava a uns 40 minutos do trabalho e pegava metrô e tal, aquela loucura que é São Paulo, a capital ali. E ele falava, a gente precisa conversar. E eu falava, mas do quê? Aí ele falava, não, a gente precisa conversar. E ele não me deixava dormir. Era a madrugada toda conversando. Exaustivamente conversando. E quando eram umas 4h30, 5 horas, às vezes 6 horas, ele falava, agora você pode descansar para ir trabalhar. Só que já era a hora de eu levantar. Mas ele fazia isso propositalmente? Meu Deus. E muitas vezes. E você não conseguia contar isso para a tua mãe, para ninguém? Não. Sempre guardando? Sempre guardando. Achando que você Ninguém ia... sabia, nem minhas amigas. Você achava que você ia conseguir reverter? Não. Não achava. Não achava. Não achava. E era muito assim mesmo. Às vezes eu acordava para ir trabalhar e ele falava, hoje eu vou ficar com o seu celular. Aí eu falava, mas por quê? Ele falava, eu quero ver que tipo de ligação você recebe. Ele era possessivo. Era. Meu Deus. Só que assim, ninguém imaginava. Fora de casa, um querido, assim. Ele tem, né, pelo que você está contando, todos os traços de uma pessoa narcisista. Tem. Hoje eu sei, né? Na época eu não fazia nem ideia, nunca nem tinha ouvido falar essa expressão. Ele queria ter o controle da sua vida na mão dele. Queria. Meu Deus. Isso te sufocava. Muito. E você engolia seco. Sim. Para ter uma vida normal, passando esse papel que tá tudo bem. Que tá tudo bem. E não, ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Você chorava por conta dessa situação? Muito. E quando ele pegava você chorando, ele fazia o quê? Ele nunca pegou, não via. Tá. Não via. Eu sei que eu chegava aflita no trabalho, aí falava para minha amiga, eu tô sem celular hoje. Aí, às vezes, eu chorava, mas como estava no trabalho, às vezes me segurava, só ficava ali angustiada, compartilhava com ela. Aí ela falava assim, mas tem alguma coisa errada? Ele vai, de fato, assim, vai receber alguma ligação? Porque não é como hoje. Às vezes, quem está assistindo, se é mais nova, não vai nem entender. Porque não é como hoje, que eu poderia entrar no WhatsApp, ali no computador e avisar, se fosse o caso, alguém. Mas não era isso, nem tinha essa comunicação, entendeu? Mas eu não recebia ligação de ninguém. Aí minha amiga falava,
amiga, você precisa se acalmar. Tá tudo bem, ele não vai receber. Ele vai receber a ligação de quem? Da sua mãe? É isso, fica calma. Aí eu falava, tá certo. Aí que eu conseguia, parece que voltar a pensar, sabe? E aí eu trabalhava o dia todo, e aí voltava para casa, ele me devolvia o celular. Tudo certo. Obviamente não tinha nada errado. Muitas vezes. Sufocava, né? Sufocava, muitas vezes. Aí quando eu tava ali por volta de uns 3 anos de casado, eu engravidei. Aí descobri que estava grávida. Eu nunca até então tive a vontade de ser mãe, porque eu tinha plena consciência que não era um casamento bom para ter filhos, entendeu? Nunca quis ser mãe até então. Mas quando eu me vi grávida, eu gostei. Eu falei, poxa, tô grávida, não sei o quê. E aí, logo em seguida, eu sofri um aborto. De 8 semanas, eu sofri um aborto. E hoje eu vejo o tamanho do livramento que Deus me deu. Apesar da dor, porque foi muito triste na época, Sim. né? Eu sofri muito, fiquei muito triste. Estava no trabalho, tive um sangramento, fui para o hospital. E, de fato, tive esse aborto. E ele chorava, assim. E hoje eu sei que ele naquela época já mantinha um caso, né? E ele chorava muito, assim, parecia que... E aí eu fiquei, assim, compadecida até de ver o sofrimento dele, sabe? E falei, nossa, a gente vai, depois tenta de novo, e engravida e tal. Mas, assim... E na época nem posso dizer que eu fiquei aliviada, porque realmente foi um sofrimento para Sim. mim. Eu não quis ter perdido. Hoje eu agradeço a Deus, mas na época não. Eu fiquei, de fato, triste. O tempo passou... Poucos meses passaram, mas aí eu falei, não dá mais. A gente vai precisar separar. Aí, Ele não mudava. não. Era da mesma forma, sempre. E aí eu falei, olha, eu quero o divórcio. Mas foi uma decisão muito difícil. Porque, é como eu disse, eu criada na igreja, eu não me casei para divorciar. Não era aceitável. Nem para mim, nem para minha família, nem para a minha comunidade ali da igreja. Ninguém ia aceitar. Eu sabia o tamanho da batalha que eu ia travar. Só que eu tinha chegado no meu limite. E aí foi uma madrugada toda de conversa. E eu pedindo, explicando, e ele falando que não. E assim, aquela conversa exaustiva. Aí eu pedi, por favor, para ele ir embora. E eu falei, a gente vai resolver como vai ficar, questão de casa, essas coisas, mas a gente precisa separar. Eu vou pegar as minhas coisas, vou para meu carro, vou para casa de uma amiga e à noite eu volto, você já não vai mais estar aqui. E aí era um sábado, eu cheguei na casa da minha amiga, ela falou, você sabe que ele não vai embora, né? Eu falei, não vai. Vai sim. A gente conversou, ele fez algumas ameaças, porque ele fez algumas ameaças, ameaçou... e ele usou uma expressão que eu acho muito forte. E até hoje, quando eu conto assim, eu lembro, me gera um impacto, sabe? Porque eu nunca tinha ouvido nada parecido. Ele falou assim, se você me largar, eu vou subir o morro e vou cheirar cocaína até morrer. Eu achei aquilo tão pesado. Eu fiquei tão impactada com aquilo. Só que na hora, por fora, eu falei, tá bom. Só que dentro, eu fiquei muito angustiada. Porque eu falei, e se ele fizer isso mesmo? Porque ele me ama muito. A minha cabeça era essa. Ele me ama muito. Ele é louco por mim. Se eu fizer isso, eu acho que ele é capaz mesmo de fazer, de atentar contra a própria vida dele. Então, eu fiquei com aquele sentimento o dia todo, assim, angustiante, né? de será que ele vai fazer alguma coisa E contra mesmo ele? estando na igreja, Mesmo estando na ele igreja. fala Ele era assim, líder de jovens na igreja. Ele era um jovem atuante na igreja. Ele estava à frente de congresso jovem, de congresso de música. Realmente uma pessoa influente dentro da igreja. e com esses pensamentos E com esses diabólicos. pensamentos diabólicos dentro de casa. Mas, como eu disse, ninguém fazia Imaginava. ideia. Ninguém imaginava. E aí, à noite, quando eu voltei para casa, de fato, ele não tinha ido embora, como a minha amiga tinha dito que ia acontecer. Ele estava lá. Mas eu não enxergava. Ele estava lá.
sentado, Como se assistindo um jogo de futebol, como se nada tivesse acontecido. Como se a gente não tivesse tido conversa nenhuma. Ele falou assim, eu já marquei um almoço nos seus pais amanhã. Aí eu falei, mas a gente conversou, o que é isso? Ele, não, tá tudo bem, esquece isso, já passou. Meu Vamos. Deus. Eu fui tomar banho, eu falei, eu não consigo me livrar. Não adianta. Ele, já contei para os seus pais. Ele sempre chegava antes. Ele, já contei para os seus pais. No domingo a gente foi almoçar na casa dos meus pais. E eu falei, bom, alguém vai tocar no assunto. E aí vai ser a minha oportunidade de falar o quanto eu tô infeliz, o quanto eu não aguento mais, as coisas que ele faz comigo. Aí os meus pais, não, isso é coisa de casal, tá tudo bem. É assim mesmo, vocês vão se entender. Vocês são muito novos, vocês são imaturos, vocês vão se ajustando. Ficou do lado dele, como ele queria que fosse. Como sempre até então vinha acontecendo. E que infelizmente sempre seguiu assim. Aí eu falei, bom, é isso, gente. Não tenho o que fazer, não adianta, vou. Passou 1 ano. Com 4 anos de casado, aí os meses foram passando, 4 anos e pouco ali de casado. No total, quando eu descobri assim o ponto, né, fatal para divorciar, que a gente se separou de corpos ali, vamos dizer, a gente tinha 4 anos e 10 meses de relacionamento. Sim. Então, com 4 anos e alguns meses ali de relacionamento, eu cresci na igreja, como eu disse para vocês. Eu também era atuante na igreja, cantava em coral, cantava em conjunto, participava, eu amava, amo a igreja, Deus, amo participar das coisas. E eu orei de uma forma, Zilda, que eu nunca tinha orado na minha vida. Eu me entreguei. E eu falo que tudo que aconteceu depois foi obra de Deus na minha vida. Porque eu ajoelhei e eu comecei a orar. Eu estava sozinha na minha casa e eu comecei a orar. E eu comecei a chorar. E eu, assim, sabe, parecia que eu estava derretendo, assim. Eu fui quase caindo no chão e eu falei, Senhor, eu preciso de ajuda. Não é aceitável na minha cabeça me separar. Eu não aceito me separar levianamente, falando. Olha, eu já tinha muitos motivos. Sim. Eu já sofri uma violência psicológica muito grave, mas eu não tinha esse discernimento. Então, eu não achava que era um motivo, né? Eu não sei se você que está em casa sabe, mas a violência psicológica, ela inclusive entrou depois na Lei Maria da Penha. Porque foi um entendimento que veio depois. Porque a violência física, como eu disse anteriormente, é fácil perceber, né? Apesar de dura e triste também, muito triste, ela é fácil, porque você toma um empurrão, você sabe que você foi empurrada. Por mais que você permaneça naquela relação, você sabe que você está sofrendo. Tem consciência. Você tem consciência. Está acontecendo. A violência psicológica, não. Então, eu não tinha a menor ideia que eu sofria isso, tá? Então, eu quero deixar claro, porque às vezes a querida que está assistindo lá em casa tá passando por uma violência psicológica e acha que não tem motivo suficiente para sair desse relacionamento perante Deus. É normal. E que aquilo é normal, mas não é, tá? Então, eu quero fazer esse parênteses aqui, porque na minha vez, na minha época, eu não sabia que isso já era motivo para uma separação. Perante Deus, eu sempre digo, tá? Sim. E para quem não é cristão, às vezes não faz o menor sentido isso aqui. Mas a gente que segue ali a luz da Bíblia, que segue a direção... Temos um manual, né? A gente tem um manual, então a gente quer seguir aquilo ali. Isso. E aí eu falei para Deus, olha, eu não tenho motivos na minha oração, né? Para separar um motivo que seja aceito, uma traição, porque segundo o que estava na minha cabeça, no casamento zerou todas as traições, tudo que ficou para trás, era dali para frente. E eu não tinha nada que me justificasse a separação. Aí eu falei para Deus, se o Senhor acha que eu preciso permanecer nesse casamento, me dá força, me ajuda, restaura, sabe? Restaura tudo. Porque hoje eu não tenho vontade de permanecer, mas o Senhor pode me dar essa vontade. Então, se eu preciso continuar, me coloca essa vontade de tentar, porque hoje eu tô sem força de tentar.
Agora, se não for, se o senhor sabe de alguma coisa que eu não sei, se o senhor tá vendo alguma coisa que eu não tô, me mostra. Me mostra. Foi sincera na oração. Fui sincera como nunca antes tinha Meu sido. Deus. Amém, em nome de Jesus, amém. E fui viver. Aí, uma amiga me ligou num domingo de manhã. Eu tava num lava rápido esperando meu carro assim. E a gente começou a conversar. Ela perguntou como eu tava. Eu disse que, tô do mesmo jeito, aqui, tentando, lutando. Aí eu falei assim: na verdade, o que eu queria mesmo era entender por que o meu casamento não funciona. E eu não acho que. Aí minha amiga falou assim: você acha que ele te trai? Eu falei: eu não acho que ele me trai, ele me ama demais. A visão que eu tinha era essa. Ele me ama demais, ele não me trai, eu não vou ter motivo para me separar perante Deus. Se não for uma traição, eu não vou conseguir me separar. Eu não acho que Deus vai abençoar minha vida, que ele vai aprovar esse divórcio. Aí minha amiga falou assim: olha, se eu fosse você, eu conversava com a tua irmã. Porque a tua irmã sempre foi muito próxima dele, você sabe. Então, aqui também eu faço um parênteses. Eles sempre tiveram muita proximidade, porque eles tinham a mesma idade. Ele era bem mais velho que eu. Então, eles se davam muito bem. E até melhor do que eu e ele com determinados assuntos. Porque eu era de uma outra faixa etária. Sim, sim. Entendeu? Bem mais nova. E eu nunca vi problema. E eu acredito que a maioria de vocês também não ia ver. Porque às vezes as pessoas falam: marido meu não tem amizade com ninguém, nem com a minha irmã. Gente, desculpa, eu não vejo um relacionamento Família, né? assim. Uma família. Primeiro que é família e primeiro que eu acredito nas pessoas livres. Quem sou eu para prender alguém, controlar a amizade, essas coisas? É a sabe? pessoa que tem que ter a consciência. A pessoa que tem que ter a Até onde ela consciência, o pode respeito. chegar. Isso. Os meus relacionamentos sempre são baseados na confiança. Nunca na minha vida tinha passado nada em relação a eles. Nada. E aí a minha amiga falou: olha, conversa com ela. Eu acho que se ele faz alguma coisa, ela sabe. Pressiona ela. Pressiona. Hoje eu vejo que essa minha amiga sabia. Porque ela tem um irmão que era muito amigo dele. E eu acredito que eles sabiam. Eu não posso afirmar, mas ela não ia tirar isso do nada. E ela foi certeira. Ela foi certeira. Na informação que te passou. Na informação que me passou. E você fez isso? E aí eu fiz. Mas assim, eu fiz acreditando que a minha irmã tinha alguma informação. E não outra coisa. Meu Deus. Aí eu fui na casa dela e falei: olha, tá acontecendo isso. Minha sobrinha é pequenininha, sentada no chão. Sua irmã já era casada? Já era casada, tinha uma filha, tava sentadinha no chão brincando. Aí eu contei tudo que estava acontecendo, disse: olha, tô muito infeliz, tal, eu não sei se pode estar acontecendo alguma coisa, mas como vocês são próximos, eu não quero acreditar que você saiba de alguma coisa, porque eu falei isso pra minha amiga. Eu falei: poxa, por mais que eles sejam próximos, ela é minha irmã. Então, não é possível que ela vai acobertar alguma coisa. Mas a minha amiga insistiu muito. Então, conversando depois com ela, eu falei: olha, se você sabe de alguma coisa, me fala. Alguma coisa que a minha irmã não era da igreja. Ela foi criada junto comigo dentro da igreja, mas depois se afastou dos caminhos de Deus. E eu falei: se você sabe de alguma coisa, você sabe como funciona a igreja, se você sabe que eu vou poder provar, me ajuda, me fala. Aí ela falou assim: você quer mesmo separar? Eu falei: eu quero, eu não aguento mais, eu tô muito infeliz. Ela falou: então tá bom, pode ficar tranquila que eu vou resolver. E eu fiquei tranquila. Porque, como eu disse, eu fui criada com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã, resolvendo as coisas para mim, porque, afinal de contas, eu fui criada para não ter boca para nada. A minha opinião não era relevante, eu era a fraquinha, a doentinha. Sempre alguém resolvia. E aí, quando a minha irmã mais velha falou: eu vou resolver para você, Você está tranquila? eu fiquei super tranquila. Eu falei: que bom, maravilha. Ela vai resolver para mim.
e fui para minha casa. Mas aí eu já comecei a entender que tinha alguma coisa. Porque se ela falou que ia resolver, ela sabia de alguma coisa. Aí eu já não queria nem ter contato com ele mais, mas eu precisava disfarçar. Porque eu tinha muito medo de que se ele soubesse, ele manipulasse a situação e fizesse alguma intervenção e que eu não conseguisse me divorciar. Aí, passado alguns dias, nada aconteceu. Eu voltei lá. A minha amiga ficava, pressiona ela, pressiona ela, pressiona ela. Na minha cabeça, assim, o tempo todo, minha amiga falando. Aí eu voltei lá. Passado alguns dias, eu voltei lá. E aí ela falou, você tem certeza que você quer saber? É pesado, é forte. Você quer saber? Eu, claro que eu quero saber. Você Era tudo que você queria. Era tudo que eu queria. Eu falei, você é minha irmã, você precisa. Se você sabe, você tem obrigação de me dizer. E aí, sem mais, sem menos, ela disse, a amante dele sou eu. Meu Deus, ela contou que era ela. Ela contou. Ellen, qual foi sua reação? Eu fiquei em choque, Ah, porque eu esperava tudo menos isso. Eu não esperava. Eu fiquei em choque. Eu nem chorei. Eu tava tão bloqueada, anestesiada, que eu nem chorei. foi um impacto. Foi um impacto. Ela falou com a... Na lata, assim, ó. Aí eu fui, abracei ela. Ai, meu Senhor. Olha que... Eu não sei de onde veio esse abraço. Eu não sei. chegou a dar um nó agora. Eu não sei de onde veio esse Meu abraço. Deus. Eu abracei ela, falei, eu te perdoo. Sendo que ela nem pediu perdão. Inclusive, depois também não. Nunca me pediu. E eu fui embora com aquela informação, sem saber de muitos detalhes. Ela começou a querer me contar, mas eu não tinha condições de ouvir. Aí eu voltei para casa, tirei tudo do chão, abri o guarda-roupa dele, catei todas as roupas, joguei no chão, deitei em cima, fiquei em posição fetal, totalmente encolhida no chão, nem sei por quanto tempo. Quando eu consegui reagir, eu falei, graças a Deus, eu acho que eu tenho um instinto de sobrevivência muito grande. Acho que se me largar numa floresta, eu saio viva. Porque sempre as pessoas falam, e eu sempre falo, a minha preocupação era sobreviver. E eu acho que desde aquele momento, eu sabia que eu precisava lutar, que eu precisava me levantar. Porque eu sabia tudo que eu ia enfrentar. E foi muita coisa. Eu levantei e falei, bom, o que eu preciso fazer agora? Muito medo, eu tinha muito medo dele. Eu falei, ele vai reverter essa situação e eu não vou conseguir me separar de novo. Só que ao mesmo tempo, nessa altura do campeonato, eu já senti um nojo, Pavor. um pavor, que eu falei, meu essa Deus, sensação. se ele conseguir reverter e eu não conseguir me separar, eu vou adoecer dentro desse relacionamento. Porque agora, com tudo isso que eu sei, eu não vou conseguir mais nem chegar perto dele. Aí eu liguei pro irmão dele, porque eu falei, o irmão dele vai me ajudar. Ele era casado na época, não sei se ainda é hoje, e liguei e falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí ele começou a chorar no telefone, a minha cunhada na época começou a chorar no telefone. Eles falaram, não acredito, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí eles falaram, não, então a gente vai aí te buscar, fica aí. Não conta pra ninguém, fica aí. Aí eu fiquei do jeito que eu tava. Quando eles chegaram, eles pegaram as roupas, voltaram pro guarda-roupa, falaram, vamos lá pra casa. Vamos lá pra casa. E nós passamos aquela madrugada toda acordados, conversando nós três. Certamente, né, hoje eu imagino que ele deva ter ligado, porque ele não voltou pra casa, né, o meu ex-marido. Então, o irmão deve ter avisado, né, mas na época ele não me falou nada, eu também não percebi, não conseguia perceber nada, além do sofrimento que eu estava sentindo. E passamos a madrugada toda conversando, ele só foi aparecer, por exemplo, digamos que foi numa segunda noite que eu descobri, ele apareceu apenas na terça à noite. Então, passou a madrugada, o dia todo da terça, e ele apareceu na terça à noite lá na casa do irmão dele.
E já abriu o portão aos prantos, assim, que era a cena dele mesmo. Ele nunca negou nenhuma das outras traições, nem no namoro, nem as que eu já tinha sabido no casamento, as desconfianças que eu tinha, né, no casamento, porque até então não tinha nenhum fato assim. Ele já vinha chorando, se desculpando, dizendo que estava arrependido. Era sempre o mesmo modus operandi, assim, dele. A culpa é dela, ela me seduziu e não sei o quê. E no pouco que ele falava ali, aí eu entendi que não tinha sido uma ação pontual, que já era um caso que tinha vindo de mais tempo. E aquilo foi me enojando num nível assim que teve uma hora que eu falei, eu não aguento mais ouvir. Se você tem um mínimo de consideração por mim, porque você não tem, mas um mínimo, para de falar. Para de falar. Porque eu não tenho condição de ouvir. A partir de agora, a gente está separado. Tira essa aliança que você está no dedo, me devolve. Eu pus na bolsa, umas amigas minhas morriam de rir depois que eu lembrei de pegar a aliança de volta. Falei, me dá essa aliança, guardei. Falei, isso aqui você não usa mais. Não quero mais saber de nada, o que eu sei é suficiente. Você confessa, é isso mesmo? Ele confessou, é isso mesmo, mas ele queria dar a versão dele, porque a culpa era dela, que ela tinha seduzido. Eu falei, olha, eu não quero saber. O que eu sei é suficiente. Não ia mudar nada. Não ia mudar mais. nada. Você já sabia pela boca dela. E aí ele confessou, eu falava, eu precisava disso. Acabou. Catei minhas coisas, fui embora. Falei, ó, você vai ter o dia de amanhã para ir lá, pegar suas coisas, ver o que você quer. Depois a gente vê como que divide tudo, acabou. E é isso. Só que ele tinha certeza que não ia dar certo. Que você ia voltar atrás. Que eu ia voltar, porque todas as milhares de tentativas de divórcio, de separação, sempre era sem êxito. Então, ele tinha certeza que ele ia voltar. Entende? Só que eu estava decidida. E eu falei, nem que eu coma pão e beba água, eu não fico nesse casamento. E eu vou te dizer que muitas vezes foi isso. Porque eu não tinha condições financeiras de me separar. Na época eu até ganhava bem, eu trabalhava numa multinacional, ganhava bem, mas eu não tinha maturidade, nem emocional, nem financeira. Afinal de contas, eu cresci dentro de um relacionamento abusivo que minou toda a minha capacidade de decisão. Eu fui criada assim dentro da minha casa, depois engatei num relacionamento assim. Eu não tinha capacidade de decisão. Eu não tinha maturidade financeira. Eu passei muita dificuldade financeira, emocional. Quando eu cheguei para contar para os meus pais, a minha irmã já tinha ido na frente e já tinha contado. Ele já tinha conversado com os meus pais. Quando eu cheguei, os meus pais já estavam preparados para dizer que eu precisava voltar. Que tudo o que estava acontecendo era obra do inimigo. Que eu precisava me apegar com Deus e perdoar. Porque não podia deixar que o inimigo vencesse. Se eu me separasse, o inimigo estaria vencendo. Vamos fazer um recorte aqui, Sim. Zilda? Fica à vontade. Porque as pessoas precisam se responsabilizar pelas suas ações. É muito fácil você colocar a culpa no inimigo das coisas. A gente sabe que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele. Mas ele só faz se você permite. Sim. E as pessoas não querem ser responsáveis pelos seus atos. E, às vezes, as pessoas que estão dentro da religião se deixa levar por essa ideia de que é tudo culpa do inimigo, que a gente tem que passar por cima dos seus limites para... Olha, eles falavam para mim, você precisa perdoar, senão o inimigo vai vencer, você precisa se apegar com Deus. Parecia que eu não estava apegada com Deus. Quando, na verdade, tudo isso só estava acontecendo porque eu ajoelhei, porque eu orei, eu pedi para Deus me mostrar. Eu nunca estive tão apegada com Deus como eu estava naquele momento. Só que eles falavam que não, que eu ia deixar o inimigo vencer. E aí eu entendi que eu não ia ter apoio.
ali na minha família. Eu catei as minhas coisas e fui embora. Falei, eu não vou conseguir ficar aqui. Eu precisei ir morar no fundo da casa de uma amiga para ter um mínimo de paz. E eu fui muito bem acolhida pela mãe dela, por ela. Eu sou muito grata, muito, extremamente grata. Porque quando eu não tive o apoio da minha própria família, eu tive o apoio de pessoas que eu até esperava, porque eram os meus amigos. Eu não esperava nada menos do que isso, né? A Sim. Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados que irmãos. E eu Isso. vivo isso na prática na minha vida. E eu fui muito bem acolhida, mas não foi fácil, porque a gente espera poder voltar, sabe? Para de onde a gente saiu. E eu vi que eu não tinha para onde voltar. Foi muito difícil. Então, eu passei dificuldade financeira, um momento de instabilidade emocional muito grande. Eu me revoltei com Deus, porque, e eu acho importante falar, eu me arrependo por não ter tido a força de Jó, por exemplo, de ter conseguido ficar firme ali com Deus diante da provação. Eu não fiquei, eu me revoltei com Deus. Eu perguntei tantas vezes por que ele estava me deixando passar por tudo aquilo, sendo que eu sempre tinha sido fiel, nunca tinha me desviado dos caminhos de Deus, sempre fiz tudo certinho. Por que ele estava me permitindo passar por isso? Então, eu fiquei muito revoltada. Passei, assim, praticamente 1 ano da minha vida, assim, revoltada. Às vezes, eu até ia na igreja, não ia sempre, mas as pessoas nem imaginavam que eu estava com aquela luta interna, sabe? Porque eu não conseguia acreditar no que eu estava passando. Eu tinha tanta vergonha de contar para as pessoas o porquê eu estava me separando. Porque não era uma traição normal. As pessoas falavam, é uma traição. Eu ficava pensando assim, meu Deus, por que não podia ser uma amiga do trabalho? Alguém, sabe? Mas a própria irmã A própria irmã. chega a dar vergonha. Vergonha. Há uma vergonha estrondosa. Eu tinha muita A própria vergonha. irmã. E ela fez o quê depois que Ela ela não fez mesma nada. nunca voltou a conversar com você? Nunca. A gente tentou conversar uma vez, não deu certo. Ela não se arrepende. Eu não sei se ela tem algum distúrbio. Eu Não, fico tentando não tem distúrbio, é entender. falta de caráter mesmo. Ambos atraíam Ambos. a mesma situação, as mesmas vontades. Pois é. A gente tentou conversar uma vez, mas eu vi que não ia dar certo. Eu rompi naquele momento. Passado alguns meses, eu vi que aquele rompimento não estava fazendo bem para os meus pais. Então, minimamente, quando eu ia nos meus pais, que ela estava lá, eu cumprimentava, mas também ficava pouco, já ia embora. Até porque a minha relação com os meus pais estava muito estremecida. Porque amigos próximos falavam assim, nossa, eu fui em determinado lugar lá para jantar, o seu ex estava lá com seus pais. Nossa, eu passei lá na casa do seu ex, passei na rua, eu vi o carro da sua mãe parado lá na casa dele. Eles continuaram Eles na continuam. amizade. Ficou assim, para vocês entenderem, como se eu estivesse rebelde. Entendeu? Ficou assim, não, a Ellen tá fora da igreja, ela tá rebelde, ela tá revoltada, a gente tem que entender, deixa ela. É isso. Ficou parecendo que eu estava revoltada, que eu não estava perdoando porque eu estava fazendo a obra do inimigo, concluindo a obra do inimigo, que as minhas amigas estavam sendo usadas pelo inimigo, as famílias que estavam me ajudando estavam sendo usadas pelo inimigo. O discurso era esse. E aí eu lembro que a mãe da amiga que me acolheu, que eu estava morando no fundo da casa dela, ela falou, deixa eles pensarem assim. Não preocupa mais com isso, não. Deixa eles pensarem assim. A gente é que sabe. A sua família tá cega. Ela falou, tenta se colocar também no lugar da tua mãe, do teu pai. 2 filhas. Uma fez isso acabando com a vida da outra. Também não é fácil para eles. Tenta ter esse olhar de amor. Foi sábia, né? Ela foi. Foi sábia Ela para te foi. orientar. Ela falou, tenta não ficar com essa raiva, né? Eles estão desorientados. Então,
Vai passar. Colocando culpa no inimigo. Colocando a culpa O inimigo no não tinha nada a ver com isso. Nossa, claro que a ação foi dele, né? Perfeito. Mas o caráter aqui é do homem. Exatamente. Meu Deus. E aí ela me deu essa tranquilidade. Ela falou, filha, continua a sua vida. Viva a sua vida, sabe? Se fortaleça. E aí eu fui. Empurrando, sobrevivendo, Meu Deus. sabe? Trabalhando, eu tinha noção do quanto agora eu precisava daquele trabalho para me sustentar e só fui sobrevivendo. E às vezes as pessoas falavam assim, eu ouvi muito julgamento. Por ele ser tão querido por todo mundo, muitas pessoas ficaram do lado dele, da igreja, muitas pessoas. Quando eu procurei o pastor para dizer o que estava acontecendo, o pastor falou para mim, mas o que você fez para ele fazer isso com você? Como se você fosse culpada. Como se eu fosse culpada. E aí eu também vi que eu não me senti nada acolhida. Não teve apoio. Na minha igreja. Eu senti nada acolhida naquele momento. E tudo bem, as pessoas são falhas, né? Eu acho importante também a gente dizer, porque às vezes a gente se apoia muito na fala de um missionário, na fala de um líder, de um pastor, e a gente precisa entender que são pessoas como nós. Sim. Né? Sim, que podem falhar, que podem errar, pecar. Somos humanos. Né? Depois, inclusive, passado alguns meses, ele me procurou, me pediu perdão por essa ação, né, que ele teve infeliz. E tá tudo bem, é isso mesmo. Agora, naquele momento, eu estava precisando de um acolhimento. E para todos os lados que eu ia, eu não tinha. Eu recebia acolhimento, assim, dos lugares mais improváveis. Era do meu chefe, era dessa família aí da minha amiga, de amigos. E Deus foi colocando anjos, sabe? Anjos eles foram se levantando, assim, no meu caminho e foram me acolhendo. E eu fui vivendo. Eu fui vivendo. Durante um ano, ele dificultou muito o meu divórcio. Eu não tinha condições. Eu não sei como está hoje o processo de divórcio. Mas isso aconteceu há mais ou menos 15 anos atrás. Por aí, 13. Ai, não sei direito. Não, 15, eu acho que 15 anos atrás. Eu precisava de um advogado para dar entrada no divórcio. Eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. E ele usava da condição financeira que ele tinha na época para querer me manipular. Então, ele me oferecia coisas, ele tentava me comprar e ele não colocava o advogado para dar entrada no divórcio. E ele achava até o último segundo que ele ia conseguir me convencer a voltar. Mas eu tinha muita certeza, muita certeza. Porém, nesse momento, eu comecei a ter crises de ansiedade, que eu nunca tinha tido até então, e eu luto com isso até hoje. Eu comecei a ter crises de ansiedade porque eu pensava assim, o Senhor não vai me abençoar, a minha vida vai começar a ir por água abaixo, porque eu não estou perdoando Ele. Eu demorei a entender, Zilda, que o perdão não tem a ver com convivência. Sim. Eu demorei a entender. E naquele momento eu não conseguia perdoar. Eu sentia muita raiva. Muita raiva. Muita raiva pelo que ele fez, muita raiva por todos os anos, os melhores anos da minha juventude que eu passei nesse relacionamento. Eu tinha raiva por ter perdido tanto tempo e ter fracassado lá na frente. Então, era muita raiva dentro de mim. Então, eu não conseguia perdoar. E aí eu ficava, meu Deus, se eu não perdoar, eu não vou ser salva, minha vida não vai para frente. E aquilo começou a me dar um turbilhão de coisas. Um turbilhão de coisas. Eu comecei a sentir crise de ansiedade. E aí eu tinha um amigo que eu já não trabalhava com ele na época, mas a gente se conheceu. Tinha uma amiga e um amigo que a gente trabalhava no hospital na época. E ele era muito cristão, muito correto, muito cristão. E ele era noivo até na época.
E eu ligava para ele, eu falava, olha, eu tô passando. E ele acompanhou, como ele era muito próximo dessa outra amiga, Sim. então ele sabia, ele sempre perguntava. Ele falava, como tá a Ellen? Aí ela falava, ele falava, meu Deus, que tristeza. Aí essa minha amiga falou, liga para ele, para ele ler a Bíblia com você. Aí quando eu tava mal assim, eu ligava para ele e eu falava, me explica. Ele falava, vamos lá, ó, deixa eu ler aqui com você. Em tal e tal verso fala que o nosso coração é duro e por conta disso, em casos de adultério, Deus é a favor, ele permite, não é que ele é a favor, ele permite o divórcio. Várias vezes eu precisei ligar para ele ler comigo, aí parecia que quando ele lia, Te eu falava, aliviava. tá, entendi. Ele falava, não foca nisso. Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça, Ele conhece seu coração, fica calma. Aí eu, ai, tá bom, passar. Falava, mas eu precisava que alguém me lembrasse, sabe? Que Deus, Ele estava muito mais preocupado comigo do que com tudo aquilo, que Ele conhecia meu coração, que Ele me sondava, Ele estava vendo tudo desde o começo. Sabe, quando eu nem imaginava o que estava acontecendo debaixo do meu nariz, dentro da minha casa, ele já sabia, ele estava vendo o meu sofrimento. Então, ele me lembrava, sabe, dessas coisas. E aí eu ficava mais calma, mas foi um ano muito difícil. Aí foi marcada a audiência do divórcio. A gente chegou no dia, ninguém podia ir comigo, as minhas amigas trabalhando. Eu fui sozinha. E aí eu cheguei lá no fórum. Ele estava com o advogado dele e eu sozinha. Já começa por aí. Aquela sala, assim, com aquele aspecto frio, né, de audiência. Eu sozinha. Ele com o advogado dele, bem tranquilo. E na hora, eu não sei se vocês sabem, mas quando o juiz pergunta, os dois precisam falar a mesma coisa, a mesma resposta. Sim. Porque senão o juiz pode adiar, remarcar. E eu não podia imaginar aquilo sendo levado, arrastando mais, sabe? E aí o juiz perguntou se era da vontade dos dois que acontecesse o divórcio. Eu disse que sim e ele falou que por ele não. Eu fiquei em pânico na hora que ele falou não. Aí eu falei, eu nem sabia que não podia falar com o juiz diretamente. Só que eu tava sem advogado. Aí eu peguei e falei assim, juiz, pelo amor de Deus, o senhor juiz, ele me traiu com a minha irmã. Aí o juiz só fez assim, ó, pra escrivã. Para de escrever. Aí ele virou pra ele e falou assim, olha, eu já entendi o que aconteceu aqui, eu vou perguntar de novo, você responde o que precisa ser respondido. Direto. Aí falou pra escrivã, pode voltar. Aí ele falou, é da vontade dos dois que não sei o quê. Olha, eu me senti abraçada por aquele juiz. Deus usou o juiz. Deus foi o meu verdadeiro juiz. Glória a Deus. Porque ele, com essa resposta, então a gente conseguiu se divorciar. Aí, na segunda vez que o juiz pergunta para a pessoa, aí ele concorda. Aí ele concorda, porque não tinha opção. Ele era acostumado a manipular todo mundo. Exatamente. Aí ele chega aqui achando que todo mundo é leigo. Isso. E que vai cair na dele. Isso, que não tem leitura de comportamento, de exatamente. verdade. Né? Porque é isso que dá para entender. Para o juiz falar, para aí, tipo assim, não coloca que eu vou perguntar de novo. Exatamente. Aí ele conta a verdade, que é da vontade dele. Isso, aí ele falou que então sim, e aí a gente se divorcia, enfim, 1 ano depois, oficialmente. Depois dessa separação lá do juiz ter falado com ele desta forma, ele volta a conversar com você? Volta, mas aí é muito engraçado, porque tipo assim, hoje eu sei, ele realmente tem, né, um perfil narcisista, e quando ele viu que ali tinha acabado mesmo, que ele perdeu. Então, ele resolve escrever um e-mail com a letra de uma música, em que a letra dessa música diz assim, eu quero que você seja feliz, eu te libero para você ser feliz. Que absurdo. Tipo, a música mais ou menos isso, assim. É como se ele tivesse me deixando... Autorizando. Ele estava te autorizando. Isso. É como se... Eu falei, não é possível.
Ele não era nem um pouco disfarçado nas ações, ele era direto naquilo. Ele era direto. Meu Deus. E aí eu bloqueei. Ah, E fim, eu nunca tive mais contato com ele. Graças a Deus. te deu paz. Me deu paz. E esse é seu testemunho. Esse é o meu testemunho.